Declaro abertos os trabalhos da primeira sessão ordinária do ano de 2024, registrando hoje, 23 de janeiro de 2024. Nossos cumprimentos iniciais às eminentes desembargadora Lira Ramos de Oliveira e Silvia Soares de Sanóbrega, registrando as ausências em razão do gozo de férias da desembargadora Lígia e do desembargador Carneiro Lima. Nossos cumprimentos também ao Ministério Público, na pessoa da doutora Procuradora de Justiça, Magnólia Barbosa, e também à Defensoria Pública, na pessoa da doutora Aline Lima de Paula Miranda. Cumprimentamos também as senhoras e senhores advogados que participarão desta sessão, tanto aqueles que farão sustentação oral remotamente, quanto os demais causídicos e causídicas que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa saudação inicial, igualmente, aos servidores da casa, estagiários, partes, público em geral. Iniciamos os trabalhos nessa primeira sessão do ano de 2024, submetendo a apreciação do colegiado da ata da última sessão do ano de 2023, que aconteceu no dia 19 de dezembro do ano passado. Podemos considerá-la aprovada ou há alguma restrição? Aprovação. Declaro De aprovada aprovação, a presidente. referida ata. De acordo com o roteiro da sessão, temos um processo a ser julgado, objeto de pedido de vista. Porém, fica prejudicado o seu julgamento nesta sessão em face da ausência do relator, desembargador Francisco Carneiro Lima, que se encontra em gozo de férias. Mas, para fins de registro, trata-se da apelação criminal de número 4745, dígito 08.2017.8.06.0059. É o item 1 dos pedidos de vista. Chegamos ao julgamento das ações em sede de habeas corpus. Eu gostaria de propor, como, aliás, estamos fazendo desde o ano passado, já costumeiramente, a inversão na sequência dos julgamentos, dando prioridade aos processos que já se encontram votados através do voto provisório, em face dos quais não há qualquer divergência entre a turma julgadora e também não são objeto de pedido de sustentação oral. Deixando para um segundo momento os processos objeto de sustentação oral, aqui temos uma relação de 5 processos nesse sentido. Penso que assim nós tanto atendemos a questão da celeridade, porque permitimos aos gabinetes, à secretaria, que procedam aos expedientes decorrentes do julgamento, e também ao clamor dos advogados, no sentido de saber com maior brevidade o resultado do julgamento de seus processos. As desembargadoras estão de acordo com essa sistemática? De acordo. Passarei, então, a proclamar os resultados referentes a esses processos, deixando para um segundo momento o julgamento das ações, aliás, dos feitos com pedidos de sustentação oral. Então, item 1, temos lá, em sede de habeas corpus, item 1, a Câmara, por unanimidade, conheceu parcialmente do remédio heróico para denegá-lo. Item 2, por unanimidade, julgamento por unanimidade, né? O item 1. Item 2, também por unanimidade, não conhecido o habeas corpus. Item 3, será julgado com sustentação oral. 4, por unanimidade, conhecida e denegada a ordem. 5, por unanimidade, não conhecido o habeas corpus. 6, por unanimidade, conhecido e denegado.
7, por unanimidade, não conhecido. 8, será julgado com sustentação oral. 9, por unanimidade, conhecido e denegado o habeas corpus. 10, unanimidade, conhecido e denegado. 11, por unanimidade, conhecido e denegado. 12, unanimidade, não conhecido. 13, unanimidade, conhecido e concedido, com as cautelares do artigo 319, incisos 1, 4 e 9 do CPP. 14, unanimidade, conhecido e denegado. 15, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 16, unanimidade, conhecido e denegado. 17, unanimidade, conhecido e denegado. 18, unanimidade, não conhecido. 19, unanimidade, não conhecido. 20, unanimidade, conhecido e denegado. 21, unanimidade, conhecido e denegado. 22, unanimidade, prejudicado. 23, unanimidade, conhecido e denegado. 24, unanimidade, não conhecido. 25, unanimidade, não conhecido. 26, unanimidade, prejudicado. 27, unanimidade, prejudicado. 28, unanimidade, conhecido e denegado. 29, unanimidade, não conhecido. 30, unanimidade, não conhecido. 31, unanimidade, conhecido e denegado. 32, unanimidade, conhecido e denegado. 33, unanimidade, parcialmente conhecido e concedido. 34, unanimidade, conhecido e denegado. 35, unanimidade, não conhecido. 36, unanimidade, conhecido e concedido. 37, unanimidade, prejudicado. 38, unanimidade, não conhecido. 39, unanimidade, não conhecido. 40, unanimidade, conhecido e denegado. 41, unanimidade, prejudicado. 42, unanimidade, conhecido e denegado. 43, unanimidade, não conhecido, concedida de ofício a ordem, revogando as cautelares de comparecimento mensal ao fórum e recolhimento domiciliar noturno. Item 44, unanimidade, prejudicado. 45, unanimidade, não conhecido. 46, será julgado com sustentação oral. 47, unanimidade, não conhecido. 48, unanimidade, não conhecido. Determinado de ofício que o pedido seja apreciado pelo juiz do ACO no prazo de 10 dias. 49, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 50, unanimidade, conhecido e denegado. 51, unanimidade, não conhecido. Determinado também de ofício que o pedido seja apreciado pelo juiz do ACO no prazo de 10 dias. 52, unanimidade, conhecido e denegado. 53, unanimidade, prejudicado. 54, unanimidade, conhecido e denegado. 55, unanimidade, conhecido e denegado. 56, unanimidade, não conhecido. 57, unanimidade, prejudicado. 58, unanimidade, conhecido e denegado com recomendação. 59, unanimidade, não conhecido. 60, unanimidade, conhecido e denegado. 61, unanimidade, parcialmente conhecido e concedido. 62, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado.
63, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 64, unanimidade, conhecido e denegado com recomendação. 65, será julgado com sustentação oral. 66, unanimidade, conhecido e denegado. 67, unanimidade, conhecido e concedido. Não havendo mais processos de habeas corpus a serem julgados sem pedido de sustentação oral, passamos ao julgamento dos processos de conflito de competência. Item 1, por unanimidade, competente o juízo suscitado, que é exatamente o juízo de direito da primeira vara de família e sucessões da comarca de Sobral. Item 2, adiado, a pedido da relatora, a relatoria da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Julgando agora o mandado de segurança, item 1, por unanimidade, conhecido e denegado. Julgando em base de declaração, item 1, por unanimidade, conhecidos e improvidos. 2, unanimidade, conhecidos e improvidos. 3, unanimidade, conhecidos e improvidos. Entrando na pauta de número 45/2023, item 1, apelação criminal, adiado, processo de relatoria da desembargadora Silvia e revisão da desembargadora Lígia, o adiamento em razão da ausência da revisora. Pauta de número 46, item 2, recurso em sentido estrito, também tem o seu julgamento adiado, em face da ausência da relatora, que é a desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, em gozo de férias. Item 3, unanimidade, conhecido e provido o apelo. 4, também adiado, de relatoria do desembargador Carneiro, que se encontra em gozo de férias. Entramos agora na pauta número 1 de 2024, item 5, julgando agravo de execução penal, por unanimidade, conhecido e provido. 6, unanimidade, conhecido e improvido. 7, unanimidade, conhecido e improvido. 8, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 9, unanimidade, prejudicado. 10, unanimidade, conhecido e improvido. 11, unanimidade, conhecido e improvido. 12, será julgado com sustentação oral. 13, unanimidade, conhecido e improvido. 14, unanimidade, conhecido e improvido. 15, unanimidade, conhecido e improvido. 16, unanimidade, conhecido e improvido. 17, unanimidade, parcialmente conhecido e parcialmente provido. 18, unanimidade, conhecido e improvido. 19, unanimidade, conhecido e provido. 20, unanimidade, conhecido e improvido. 21, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 22, unanimidade, conhecido e improvido. 23, unanimidade, conhecido e improvido. 24, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. 25, unanimidade, conhecido e improvido. 26, unanimidade, conhecido e improvido, sendo esse o último processo listado no roteiro da presente sessão. Muito bem, não havendo mais processos a serem julgados, objeto da votação através do voto provisório sem sustentação oral, passamos agora ao julgamento dos processos com pedidos de sustentação oral. O primeiro deles, refiro-me ao item 3
do roteiro, em sede de habeas corpus. Item 3 traz o habeas corpus de número 636364, dígito 74.2023.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, a doutora Francisca Sandrelli Jorge Lima e outros. Paciente Francisco Marcleuton Ferreira da Silva. Impetrado o juiz de direito da primeira vara da comarca de Beberibe, sob minha relatoria. Vamos à localização do processo. Eu me reporto neste momento à Sua Excelência, a doutora Francisca Sandrelli Lima, que está inscrita para fazer a sustentação oral na defesa do paciente deste processo, para informar-lhe que é de praxe na nossa Câmara, quando o relator vem de conceder a ordem, indagar do nobre patrono, né, da nobre causídica, se mesmo sabendo que há a concessão da ordem e trata-se de processo já julgado, acompanhando a relatoria, através do voto provisório, se ainda assim insiste em apresentar suas razões em sustentação oral ou se, nesse caso, dispensa a sustentação e contenta-se com a leitura da proposta de ementa. Indago a Vossa Excelência. Nós não estamos conseguindo ouvi-la, doutora Sandrelli. O áudio não estaria desativado? Ainda não ouvimos. Se Vossa Excelência quiser utilizar o recurso do chat, dizendo sim ou não, acredito que assim resolva. Dispensa, portanto, a sustentação, é isso? Entendi perfeitamente, através do sinal de positivo dado pela doutora. Mas, mesmo assim, solicito que responda no chat para ficar consignado, ok? Muito bem, sendo assim, passarei à leitura da proposta de ementa. Penal, processual penal, habeas corpus. Trancamento da ação penal. Princípio da reserva legal. Atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal. Tipicidade material analisada. Princípio da legalidade. Item 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, utilizada em caso de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva. 2. A Constituição é um meio de frear o grande poder que o Estado detém sobre as pessoas que nele se encontram. Nessa toada, é disso que existem nortes de orientação para balizar essa proteção do cidadão frente ao enorme poder estatal. O critério de orientação da legalidade, ou princípio da legalidade, é meio pelo qual se assegura a liberdade do cidadão, que não estará obrigado a fazer algo ou deixar de fazer
senão em virtude de lei, conforme explicita o artigo 5º, inciso 2, da Carta Maior. 3. No caso em questão, o paciente usou de seu próprio aparelho telefônico para recusar a primeira ligação. Não é uma prática incomum que pessoas que utilizam seus aparelhos celulares não atendam ligações de números de linhas telefônicas não registradas naquele aparelho. Mesmo que o paciente tenha desligado a ligação após ter percebido que era um agente fiscalizador que estava efetuando a ligação, não se pode punir essa conduta do paciente, haja vista o grau de relevância para tanto. 4. Como bem se denota dos autos, a fiscalização adentrou na propriedade, fotografou, propriedade no caso do paciente, né? Fotografou os prédios, construções, veículos aquáticos e até parte da lagoa em que se situa o imóvel. É notório que houve a fiscalização e visualização do território antes da dita conduta que ensejou na denúncia, ou seja, não houve nenhum empecilho dos agentes em ver e registrar características do local, no caso do imóvel. 5. Urge destacar, no caso em análise, a tipicidade material do dito delito. No âmbito penal, por se tratar da última ratio, há que se ver o real prejuízo e desvalor daquela conduta e o resultado produzido pela mesma, e se efetivamente lesa o patrimônio jurídico que se almeja proteger. No caso em análise, o fato do paciente ter negado a ligação ou negado o recebimento da ligação pouco importa, uma vez que os agentes já teriam adentrado na propriedade anteriormente e o intuito das ligações era mais para obter informações acerca da referida obra. 6. A administração pública tem diversos outros meios de conseguir as informações almejadas e que, se houvesse algum tipo de embargo de maior expressividade a esses outros meios, poderia-se ter alguma possibilidade de atribuir a conduta. No entanto, é um ato imprudente atribuir conduta criminosa a alguém por declinar ligações telefônicas de fiscalização de órgão estatal para seu aparelho telefônico particular, quando se tem outros meios disponíveis para se conseguir informações que se buscam obter. Só a guisa de maior esclarecimento, trata-se aqui de uma fiscalização da SEMASSE, né? Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, que houve esse ingresso no imóvel, esse registro das suas características, arguindo a prática do crime previsto no artigo 69 da Lei 9605 de 98, que consiste no seguinte: o delito imputado: obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Então, o tipo penal literalmente é este: obstar ou dificultar a ação fiscalizadora, no caso do órgão público que cuida do meio ambiente. Me parece que não querer atender ligação telefônica no seu celular particular, ainda que saiba que é órgão de fiscalização, não significa obstar ou dificultar a ação fiscalizadora. Entendo que faz parte do exercício da liberdade de cada um de nós
atender ligação telefônica de quem quer e não atender de quem não se quer atender, independentemente de se tratar de órgão de fiscalização ou não. Né? Como dito no voto, houve o ingresso dos fiscais anteriormente no imóvel para esse registro como descrito. Né? Então, em razão desse entendimento, venho de conceder a ordem buscada pelo impetrante. Colho o voto da eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Ratifico o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. Colho o voto da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Eu ratifico meu voto anterior com o relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu da ordem para concedê-la nos termos do voto do relator. Próximo processo é o do item 8 do roteiro. O qual traz o habeas corpus de número 636943, dígito 22, ponto 2023.8.06, ponto sequência de 4 zeros, em que é impetrante o Dr. Franklin Dourado Rebelo, paciente Gabriel dos Santos Pinto de Mesquita, impetrado o juiz de direito da comarca de Irauçuba, sob minha relatoria também. Um instante para identificarmos o processo. Me reporto a Sua Excelência, o Dr. Franklin Dourado Rebelo. Se encontra presente virtualmente? Sim, Excelência. Dr. Franklin, assim como fiz há pouco no processo anteriormente julgado, neste também venho concedendo a ordem. Seguindo a praxis da Câmara, indago a Vossa Excelência se, mesmo sabendo da concessão da ordem e do julgamento, através do voto provisório dos demais integrantes da turma julgadora acompanhando a relatoria, se ainda assim deseja apresentar razões em sustentação oral ou se entende de dispensá-las. Excelência, tendo em vista a concordância, a defesa dispensa. Pois não. Passarei então à leitura da proposta de ementa. Penal e processo penal, habeas corpus, homicídio, prisão preventiva, garantia da ordem pública, decisão genérica, que se amolda a qualquer acusado, ausência de fundamentação idônea, constrangimento ilegal configurado, ordem conhecida e concedida. 1. Aponta o impetrante constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de fundamentação para a prisão preventiva. 2. Verifica-se do trecho colacionado nesse momento que a autoridade coatora restringiu-se a prolatar decisão genérica, que se amolda a qualquer acusado e a qualquer tipo de crime, não estando fundamentada idoneamente, como preceitua o artigo 93, inciso 9, da Carta Maior, sem ao menos mencionar por qual motivo estaria mantendo a prisão preventiva do acusado. 3. Diante disso,
A decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. Artigo 312 e 315 do CPP. 4. Vale ressaltar que, conforme os documentos acostados ao mandamos, tem-se que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente não foi cumprido e que respondeu ao processo 157, 44 de 55.2021.8.06.0293, solto. E em consulta aos sistemas Cancún e CEU, não foi instaurado nenhum novo procedimento contra o paciente nesse íntere. 5. O que demonstra, dessa forma, a não interferência do acusado na instrução ou evasão do distrito da culpa, tendo em vista que o mesmo não trouxe risco à ordem pública, segundo os autos, ou à garantia da aplicação da lei penal ou para preservação da instrução criminal, motivo pelo qual não se justifica determinar a medida cautelar extrema. Só para maior esclarecimento, eu cito aqui o trecho da decisão judicial em que são mantidas as razões da preventiva. Então, o juízo de primeiro grau, nas páginas 31 a 43, né? Então, diz lá: nego aos réus o direito de apelar em liberdade, mantendo suas prisões preventivas, considerando que, comprovada as materialidades e as autorias delitivas, devidamente explicitadas nesta decisão, se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 312 do CPP. Não se pode olvidar, ademais, que as penas concretamente aplicadas cumprem com o pressuposto do artigo 313, inciso 1 do CPP. Fecho aspas, a decisão, ao trecho da decisão judicial, o que nos parece um tanto genérica para fundamentar a medida extrema. Então, por essas razões, venho conhecendo e concedendo a ordem. Colho o voto da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Ratifico o voto provisório com relatoria. Colho o voto da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Ratifico o voto com o relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu da ordem para concedê-la nos termos do voto do relator. Na sequência, temos o item 65 do roteiro. Item 65 traz o habeas corpus de número 638618, dígito 20, ponto 2023.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, o doutor Carlos Alberto Pestana da Luz. Paciente, Ayrton Silva dos Santos. Impetrado, o juiz de direito da 17ª Vara Criminal da comarca de Fortaleza, sob relatoria da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Não há aqui nos nossos registros a constatação do comparecimento, ainda que virtual, de Sua Excelência o doutor Carlos Alberto Pestana da Luz. Se encontra presente? Então, faltou dizer que está presente, né? Ele se encontra. O erro foi nosso. Efetivamente está presente. Muito bem, conceda a palavra, então, à eminente relatora, desembargadora Silvia. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde
a presidente, desembargadora Lira, Cíntia, doutora Magnólio, prazer revê-la, e doutora Aline, é isso, né? Defensoria Pública. Passarei a leitura do relatório. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Carlos Alberto Pestana da Luz, e que nesse momento também eu me reporto para cumprimentá-lo, em favor do paciente Ayrton Silva dos Santos, apontando como autoridade coator o juiz de direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, Vara de Audiência de Custódias. Consta nos autos que, em 10 de dezembro de 2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, em sede de audiência de custódia realizada no dia 11 de dezembro de 2023, o flagrante fora convertido em prisão preventiva. No RIT, de folhas 1 a 7, insurge-se o impetrante em face da prisão preventiva do paciente, aduzindo que ele possuiria residência fixa e ocupação lícita. Além disso, diz que o paciente preencheria requisito para a obtenção de prisão domiciliar, pois seria genitor e único responsável pelo sustento de sua filha menor. Entende que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, apontando para a suficiência na aplicação de qualquer medida cautelar diversa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante dos argumentos expostos, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente com a aplicação de uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal e expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Com exordial, acostados documentos de folhas 8 a 31, decisão de folhas 34, quando o pleito liminar foi indeferido, parecer as folhas 39 e 43 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que manifestou-se pelo parcial conhecimento e, na extensão cognoscível, denegação da ordem. É esse o relatório. Obrigada, presidente. Concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor Carlos Alberto Pestana da Luz, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Doutor Carlos, não estamos ouvindo, Vossa Excelência. Não estamos ouvindo. Doutora Cintia, há uma mensagem no chat do doutor Carlos. Pronto, agora foi liberado. Todos me escutam? Peço escusa, doutor. Boa Não, tarde. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Doutos desembargadores, doutora Silvia de Sanóbrega, doutora Leamos, excelente desembargador doutor Mário. Agradeço a oportunidade para encabeçar aqui o ano de 2024 com os trabalhos na apresentação desta sustentação oral, cujo objetivo é a revogação da prisão preventiva decretada na oportunidade pela juíza da 17ª Vara de Custódia da Comarca de Fortaleza, onde naquele momento, por falha nossa mesmo, e também por falta de suporte técnico da OAB, a sala da OAB estava em reforma e não tinha ainda a condição de fazer protocolos lá. Entretanto, ao aguardarmos a audiência de custódia, nos faltou um momento específico para poder protocolar nos autos os documentos que poderiam embasar o requerimento da revogação, no sentido de oportunizar ao paciente a obtenção da liberdade de uma das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, se isso não fosse verificado de forma subsidiária, que se fosse aplicado os ditames do artigo 318,
pois comprovado foi nestes autos, nos documentos contidos nas folhas 8 a 35, a 33, onde se comprova que o pai, o paciente, é responsável por seus filhos, responsável direto por seu sustento, dessa forma fazendo o direito aí do que está posto no artigo 318, no seu inciso 5º. E também levando em consideração, excelências, que ainda que viesse o paciente a ser condenado, o crime em apreço o conduziria a, no máximo, uma pena em regime aberto. Ou exasperada a pena, seria atingido pelo regime semiaberto. E por ter justamente trabalho no Distrito da Culpa, trabalho lícito comprovado no Distrito da Culpa, seria abraçado pela égide do semiaberto humanizado, que é prestigiado por Vossas Excelências há muito tempo. Dessa forma, a defesa, com base nos documentos constados nos autos, vem requerer inicialmente a revogação da prisão preventiva, uma vez que acha que entende ser proporcional uma das medidas cautelares diversas da prisão. Se, contudo, não fosse esse entendimento da colega da turma, que fosse aplicado os ditames da prisão domiciliar com base no artigo 318, como já estipulado, como já demonstrado. Esse é o pedido da defesa. Pois não, concedo a palavra ao Ministério Público, na pessoa de Sua Excelência, a doutora Magnólia Barbosa, pelo mesmo tempo regimental. Ok? Boa tarde. Nossos cumprimentos à primeira Câmara Criminal, na pessoa de Sua Excelência, desembargador Mário Parente. Cumprimento a relatora, desembargadora Silvia Soares Sanova. É um prazer, Excelência, começar o ano, né, com o processo de sua autoria, que é questão de relato. Estamos aqui melhorando o som com os técnicos do Tribunal de Justiça, porque estou utilizando o notebook deste tribunal. Então já não... Ainda em cumprimento ao doutor Carlos, nobre advogado, muito bom na sua sustentação do seu trabalho. Tá? E o Ministério Público, por mim, presente nesse momento, tem a dizer o seguinte: já foi esclarecido dentro do nosso parecer, mas é que eu vou ressaltar, nosso parecer está aí, as folhas 39 até a 43, vou ressaltar aqui o próprio juiz, a decisão do próprio juiz, porque ele deixou muito claro que a necessidade da prisão, quando ele diz, que diz respeito à necessidade da prisão provisória, verifico que a periculosidade do atuado resta evidenciada nas circunstâncias fáticas coletadas na presencial, eis que transitava em via pública, portando arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regimentais. Constato ainda que a conduta criminosa que encerrou a lavratura do presente auto não foi um ato isolado em sua vida, pois ele ostenta condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujo reprimenda carcerária
2 anos de reclusão foi submetido por penas restritivas de direitos na vara de execuções penais e medidas alternativas da comarca de Fortaleza, CEEU. Processo número 849.9909, 2023, 06001, ao contrário. E não é só, pois ele resiste à ação penal em andamento pelo pedido de roubo majorado, também na 14ª vara da comarca de Fortaleza. Constata ainda, através da consulta ao SAI, a existência de outra ação penal em curso pelo crime de homicídio qualificado, na segunda vara do crime da comarca de Fortaleza, processo também enumerado aqui. Assim, na hipótese em que analisa, verifica efetivamente se encontrar presente os requisitos que autorizam a prisão preventiva. O Ministério Público observa a legalidade plena desse decreto, excelente, desembargadora. Está justificado dentro da legislação com os fatos aqui colocados. O nobre advogado solicita que, se for registrado a negativa de ser pedido habeas corpus, que estejam concedidas medidas alternativas. Mas, mesmo assim, nós verificamos que, com base nessa decisão do juiz, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 não são adequadas ao caso, pelos motivos que o magistrado denegou a liberdade provisória, periculosidade em concreto e conduta do paciente, conforme o artigo 282 do Código de Processo Penal. E, por fim, em relação à prisão domiciliar, não restou comprovado nos autos que foi protocolado pedido de conversão da prisão perante o juiz do primeiro grau. Apesar do doutor Carlos ter dito aqui que no momento que ele estava realizando a petição da OAB não foi possível. Mas nós trabalhamos aqui com o que está dentro do processo. Então, nós não podemos suprir o juiz natural, no caso. A gente tem que obedecer os trâmites legais previstos no processo penal, no Código de Processo Penal. Nesse contexto, nesse momento processual, a possibilidade de concessão do benefício requerido estaria realmente inviável. Seria uma inversão ao princípio do grau de jurisdição e violação ao princípio do juiz natural, com supressão de instância originária, embora reconhecendo a dificuldade do advogado do Carlos. Assim, o Ministério Público, mais uma vez, sustenta pela negação, o conhecimento parcial desse processo, mas com o objetivo de indeferir o provimento do habeas corpus. Apesar também da brilhante defesa do doutor Carlos, que aqui parabenizo. Encerro a nossa palavra nesse contexto, desembargadora Silvia. Devolvo a palavra à eminente relatora. Eu gostaria de indagar, através de Vossa Excelência, se eu poderia somente ler a proposta de emenda. Alguma objeção? Estou de acordo, Excelência. Com a palavra, a desembargadora Silvia, para a leitura da proposta de emenda. Pois não. Emenda penal, processual penal, habeas corpus, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, insurgência em face do decreto preventivo, decisão plenamente fundamentada em elementos concretos e na previsão do artigo 313.2 do CPP. Paciente que ostenta condenação definitiva por crime doloso e que responde a outra ação penal em curso, risco de reiteração delitiva, necessidade de garantia da ordem pública, súmulas números 52 e 63 do TJ Ceará, medidas cautelares diversas, insuficiência, condições subjetivas favoráveis, irrelevância, pleito de prisão domiciliar, impossibilidade de supressão de instância, habeas corpus parcialmente conhecido, ordem denegada na extensão cognoscível. 1. No caso, pretende a defesa a revogação do decreto preventivo com aplicação de uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP e expedição do alvará de soltura. Para tanto, insurge-se o impetrante em face da prisão preventiva do paciente, aduzindo que ele possuiria residência fixa e ocupação lícita. Além disso, diz que o paciente preencheria requisito para obtenção
de prisão domiciliar, pois seria genitor e único responsável pelo sustento de sua filha menor. Entende que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, apontando para a suficiência na aplicação de qualquer medida cautelar diversa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. 2. Do exame do caderno processual, conforme bem destacado pelo juiz impetrado, evidencia-se o fumus commissi delicti no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos dos agentes policiais, todos colacionados nos fólios processuais de origem. Os fatos narrados em sede inquisitorial dão conta de que, enquanto a composição policial realizava patrulhamento de rotina no bairro Parque de Iracema, avistaram o ora paciente, que, ao perceber a presença da viatura, teria supostamente corrido e deixado cair uma arma de fogo, sendo logo em seguida capturado. Pense nesse tocante que a decisão que anunciou o decreto preventivo foi plenamente fundamentada, com respaldo da necessidade de garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva. É que, apesar da pena máxima para o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, não ultrapassar 4 anos, o paciente ostenta condenação transitada em julgada, autos número 024767595/2021, o que autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313(2) do Código de Processo Penal. Não bastasse isso, consta na certidão de antecedentes penais, as folhas 33 a 34 dos autos originários, que o paciente responde a outra ação penal em curso, referente aos autos número 011-236525/2018, pela suposta prática de roubo majorado em trâmite na 14ª Vara Criminal de Fortaleza. É o caso, então, de aplicação das súmulas números 52 e 63 do TJ Ceará. 3. Frisa-se por oportuno que as condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita, não constituem por si só um obstáculo à decretação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado com a constatação dos pressupostos legais, como na hipótese. De igual forma, qualquer medidas cautelares aplicadas isoladamente ou cumuladas seriam insuficientes para fins da garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. 4. Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, observa-se que a matéria não foi submetida à prévia submissão da autoridade impetrada, razão pela qual não é possível a cognição na presente via, sob pena de configuração de indevida supressão de instância. E aqui eu cito o habeas corpus aqui da nossa Câmara. E 5, no presente momento processual, portanto, verifica-se a inexistência de ato de coação ilegal atribuída à autoridade impetrada, que pudesse justificar a concessão da liberdade pretendida. Habeas corpus, parcialmente conhecido, ordem denegada na extensão cognoscível. É esse o voto. Eu ratifico o voto provisório, acompanhando o entendimento da eminente relatora pela denegação da ordem, em face das razões apresentadas. Como vota a desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Também acompanho o voto provisório, acompanhando a desembargadora Silvia. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do remédio constitucional para denegá-lo. Próximo processo é o do item 46 do roteiro. Que traz o habeas corpus 638210, dígito 29.2023.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante o doutor Antônio Dantas de Alencar Filho. Paciente Carlos Diego Fonteles. Impetrado o juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza. Sob relatoria da desembargadora Lira Ramos de Oliveira, a quem concedo a palavra. Excelência, gostaria de indagar se as partes se dispensa a leitura do relatório. Alguma objeção? Do Ministério Público, do paciente, do impetrante?
Excelência, por favor, a desembargadora, repita, por gentileza, eu não escutei. A relatora indaga, doutor, se Vossa Excelência dispensaria a ouvida do relatório, já que se trata de processo julgado através do voto provisório. Por mim, tudo bem, doutor. Por mim, tudo O bem, Ministério doutor. Público. Dispenso também, dispenso o relatório. Pois não. Então, já Dispenso o relatório. passamos de pronto a conceder a palavra à Sua Excelência, o doutor André Ricardo Moraes dos Santos, para apresentar as razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor doutor, presidente da Câmara, senhor Mário Parente Teófilo Neto, excelentíssima senhora relatora, senhora Lira Ramos de Oliveira, excelentíssima senhora Silvia Soares de Sanóbrega, excelentíssima membro do Ministério Público, procuradora, excelentíssimos colegas, advogados que estão a sustentar suas defesas, nós cumprimentamos a todos na Câmara com a maior deferência possível. Excelência, indo direto aqui ao mérito, à causa dessa sustentação, trata-se de habeas corpus de Carlos Diego Fonteles, o paciente, né? Juízo impetrado, juízo de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas. Excelência, a inicial do habeas corpus, ela vem diretamente atacando a questão do excesso de prazo. E realmente nós arvoramos esta bandeira do excesso de prazo. De base aqui, nós detectamos que o paciente está preso desde 17 de setembro de 2021 e que realmente vem até aqui, a instrução já passou, né? E são quatro denunciados, né? O processo, ainda que, não sei se a doutora, me adiantando a manifestação de Vossa Excelência, a procuradora, realmente é um tanto quanto complexo. E eu vou passando aqui pela questão do excesso de prazo. Gostaria de fazer uma pontuação acerca de que a audiência de instrução e julgamento ela se deu no dia 31 de agosto de 2023. Agora, veja bem, Excelência, diante dessa audiência que já estava com quase 2 anos, né? Faltaria 2 anos, no caso, faltaria 1 mês para completar 2 anos da prisão. Já é um tempo bastante substancial. No entanto, e apesar dessa audiência dessa instrução ter se concluído, o membro do Ministério Público, né, promotora de justiça, ela fez o requerimento com base no artigo 402 para levar o processo pedir vista a fim de trazer as diligências, né? Nós, da defesa, nos doemos disso, porque nós queríamos um desfecho a título judicial ainda em questão, e apesar de ter levado e passado 1 mês com este processo, o que tornou mais massivo ainda a custódia, né, o infortúnio dos denunciados, ao apresentar os autos, reapresentar os autos, não trouxe nenhuma diligência, não fez nenhum requerimento, não apenas dilatou o prazo, né? Isso eu estou colocando tão somente para poder ilustrar. Tá? Estamos há 28 meses com os denunciados presos, e é basicamente isso. Agora, Excelência, eu gostaria também de entrar um pouquinho em outro ponto que parece que não foi colocado na inicial. A inicial foi feita por um colega meu, estou aqui sustentando, sou advogado dos autos no juízo de piso. E também já sustentei habeas corpus em outras vezes aqui, eu acho que 1 ano atrás, atacando um outro
uma outra base, uma outra fundamentação, porque este processo, Excelência, ele já está em fase de... Já é interessante nós vermos que, de tanto passar o tempo, e o tempo é um elemento modificativo, erosivo, o paciente ele deixou de ser condenado, cumpriu a sua pena, que ele era um condenado, um preso condenado às execuções penais, não é mais. Ele ostentava uma condenação de 10 anos por tráfico na vara de Maracanaú. Este tribunal o absolveu, quer dizer, trata-se aqui de paciente absolutamente primário por superveniência, né? Agora, eu aponto também a questão, eu não vou nem entrar na questão de mérito, porque a via, além de ser estreita, não cabe mesmo, mas esta ação ela está sustentando tão somente em questões de uma investigação que na instrução não acrescentou-se nada. Quer dizer, não se acrescentou nada. Né? Se Vossas Excelências... porque eu vou analisar apenas aqui a questão do excesso de prazo, eu peço que, por uma questão até de bom senso, né, vejam através da questão de concessão de ofício, porque realmente é uma ação e ela é incipiente ao meu sentido. Bom, diante disso, a defesa se resume a esses pontos e requerendo a concessão da ordem. Então, somente isso. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigada, Excelência. Nossos cumprimentos ao advogado, doutor André, pelo trabalho de hoje à tarde. Muito bem feito e resumido, né, de forma objetiva, foi mesmo, como se diz assim, na cereja do bolo. Foi lá, realmente, buscou solução. Cumprimento a primeira Câmara, na pessoa da desembargadora Lira Ramos. O Ministério Público tem o maior interesse de fazer justiça. Estamos aqui trabalhando pelo critério de justiça. Aí, para isso, a gente tem que observar todos os detalhes do processo. Então, excelentíssimo senhor desembargadores, demonstramos em nosso parecer, constante dos autos, nas folhas 53 até a 58, que neste processo tem 5 réus, são 5 os réus, que a instrução realmente terminou no prazo aqui demonstrado e que a defesa do doutor André aqui também foi de acordo, foi encerrada a instrução no dia 31 de agosto de 2023, encerrada a instrução conforme já a previsão da súmula 52. Mas a defesa insiste no excesso de prazo. Muito bem. Só que o excesso de prazo, a gente tem que ver quem deu origem a esse excesso de prazo. Não foi o juiz, não foi o Poder Judiciário, não foi o Ministério Público. Ao contrário, foi a própria defesa. Está demonstrado aqui, e vale aqui destacar, que no processo principal, o paciente e os outros correios deixaram transcorrer o prazo para a apresentação das respostas à acusação durante a instrução. Passou o prazo. Após o encerramento da instrução, também deixaram transcorrer o prazo para a apresentação dos memoriais. Então, não há excesso por parte do trabalho do Ministério Público, quando argui o doutor André sem comprovar, e também não há excesso por parte do juiz natural. Muito pelo contrário. O processo foi bem conduzido, com 5 acusados de crime de tráfico. Nós sabemos que realmente é muito difícil um trabalho com o tráfico.
Desligar o microfone da desembargadora. Ou da... Não estamos ouvindo. É o que insistimos desde o parecer constante. O que tinha a falar a instituição do Ministério Público nesse momento e passo a palavra de retorno ao excelentíssimo presidente, desembargador Mário Parente. Devolvo a palavra à eminente relatora. Excelência, gostaria de indagar se as partes se dispensa a leitura do voto e pela leitura da proposta de ementa. Alguma objeção? Sem objeção, excelência. A emenda está suficiente. Com a palavra, a desembargadora Lira. Direito penal e processual penal, habeas corpus, artigo 2º da Lei 12.850, artigo 180, parágrafo 1º do Código Penal e artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Decisão que manteve a custódia cautelar do paciente. Alegação de excesso de prazo para o julgamento. Inocorrência. Feito complexo. Súmula 15 do TJCE. Audiência de instrução finalizada e feito aguardando memoriais do paciente e de correios. Súmula 52 do STJ. Demora processual causada pelo paciente. Inexistência de alteração da situação fática dos autos a ponto de autorizar a revogação da prisão preventiva do paciente, inalteradas as condições que autorizam a decretação da custódia cautelar, precedência do Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício. Decisão mantida, ordem conhecida e denegada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça. 1. Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Antônio Dantas de Alencar Filho em desfavor de Carlos Diego Fonteles, contra ato praticado de juiz e delito da Vara de Delito de Organização Criminosa da comarca de Fortaleza, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 2º da Lei 12.850, 180, parágrafo 1º do Código Penal, 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Folhas 15 a 18 do pedido de relaxamento de prisão. 2. A parte petante, por sua vez, pleiteia a concessão da liberdade do paciente, sustentando a constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento, tendo em vista que o paciente está preso há 2 anos, 2 meses e 11 dias, e o processo ainda não foi julgado, e a instrução criminal não foi concluída. E B, condições subjetivas, e o advogado agora já mencionou que a instrução criminal já foi concluída. B, condições subjetivas favoráveis, indicando que o paciente é primário, possui residência fixa e profissão definida. Necessidade de revogação da cautelar, caso não seja este o entendimento. E C, aplicação de medida cautelar diversa. Número 3. Na análise dos autos, revela, neste momento processual, que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperado, todavia marcado por suas peculiaridades, não havendo qualquer elemento de prova que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, razão pela qual não prospera a alegação da parte impetrante. 4. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 1 de setembro de 2023, como disse aqui o doutor André, nas folhas
483/484 dos autos de origem e não foram requeridos outras diligências pela defesa e pela acusação, conforme folhas 486/487 dos autos de origem, estando os autos aguardando a apresentação de memoriais do paciente Carlos Diego Fonteles e do corréu Carlos Darly Oliveira. Incidência da súmula 52 do STJ. 5. Nesse sentido, trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, aspa. Vale destacar também, segundo consta em uma análise do processo principal, o paciente e outros corréus deixaram transcorrer o prazo para a apresentação das respostas à acusação durante a instrução e, após o encerramento da instrução, também deixaram transcorrer o prazo para a apresentação dos memoriais, restando comprovado que deram causa à demora processual. Fecha aspas, diz a Procuradoria-Geral de Justiça. 6. Ademais, o caso em comento é complexo, tendo sido oferecida denúncia às folhas 1, USC 54 dos autos de origem, contra 5 acusados, com pluralidade de crimes, o que denota a complexidade do feito e justifica certo elastecimento do tempo necessário para os atos processuais, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, como dispõe a súmula 15 deste sodalício. 7. Em que pese a parte pertante alegue que a paciente é primária, possui residência fixa e profissão definida, destaques, aspas, se há condições subjetivas favoráveis por si só, não impede a prisão cautelar, e aqui é de uma decisão do STJ, da sexta turma, em 16 de março de 2023. 8. Não se verifica qualquer alteração da situação fática dos autos, a ponto de autorizar a revogação da prisão preventiva neste momento processual, permanecendo inalteradas as condições que autorizam a decretação da custódia cautelar. Portanto, resta evidenciada a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se como decorrência lógica a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem conhecida e denegada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça. É como voto, Excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Com a relatora, Excelência. Eu também acompanho o entendimento da relatoria, confirmando o voto provisório já exarado, entendendo que o caso é típico de incidência da súmula 52 do STJ, a qual, só repisando, né, e mais uma vez insistindo, é emblemático o seu teor, porque diz assim, fica superada a alegativa de excesso de prazo. Né? Quer dizer, é bem enfática a súmula, o teor da súmula. Fica superado o excesso de prazo quando se trata de instrução já encerrada. E, além disso, tem-se também a questão da pluralidade de réus, porque, segundo a jurisprudência nacional, permite, né, essa flexibilidade quanto à questão do alongamento do processo no tempo. E, como se não bastasse, né, pode-se acrescentar ainda a esses fatores a questão da ausência, né, de apresentação dos memoriais, como bem relatado pela desembargadora Lira, né, um elastério que poderia ter sido evitado, né, pela própria defesa. Acompanho, portanto, o entendimento da relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto da eminente relatora. Não havendo mais processos de habeas corpus a serem julgados, passaremos aos processos de pauta com sustentação oral, aliás, ao processo, né? Temos apenas um com pedido de sustentação oral. A princípio seriam 2, mas um deles, o item 2 do relatório, tem-se o seu adiamento em razão da relatoria
ser da desembargadora Lígia, né, que se encontra de férias. Eu penso que a secretaria já deve ter informado ao advogado, é desnecessário nós chamarmos o processo, né? Passamos, então, para o item 12 do relatório. Item 12. Chamo a apelação criminal 12802, dígito 64.2019.8.06.0117, em que são apelantes PCS e outro, apelado o Ministério Público, sob relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, a quem concedo a palavra. Obrigada, presidente. Gostaria de indagar de Vossa Excelência se a participante dispensam a leitura do relatório nesse momento. Alguma objeção? De forma nenhuma, Excelência. Pois não. Então, sendo assim, eu já concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado Eber Jaider Silva dos Santos, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Peço apenas o esclarecimento, doutor Eber, se Vossa Excelência defende ambos os apelantes ou apenas um deles. Ambos, doutor. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo já anunciado. Agradeço a palavra, senhor presidente, doutor Mário Parente, né? Gostaria inicialmente de cumprimentar a desembargadora relatora, doutora Silvia Soares de Sanóbrega, né? Bem como ao desembargador revisor, ao qual já cumprimentei, doutor Mário Parente, Teófilo Neto. Né? Gostaria também de estender os meus cumprimentos à doutora Procuradora de Justiça, doutora Magnólia, bem como a todos os demais servidores e estagiários presentes, sem esquecer dos colegas advogados que participam deste ato, né? Inicialmente, me comprometo a não me delongar nessa sustentação, ouvidando não se tornar cansativo para Vossas Excelências. Sei que a pauta é bastante extensa, mas, no caso em tela, né, eu represento, então, o senhor Pedro Cruz Silva, José Cruz Silva, ambos sem nenhum histórico criminal, e é imposto aos réus a tipificação do artigo 217-A, pois, em tese, teriam praticado os atos libidinosos contra a suposta vítima durante os anos de 2018 e 2019. Entretanto, nobres jogadores, a única prova de tais fatos é o depoimento da própria vítima, sem que ninguém suspeitasse, flagrasse, tivesse visto ou comentado qualquer uma dessas situações antes desse processo. Assim, a sentença condenatória foi desprovida de prova robusta e inquestionável da veracidade das acusações. Embora o relato da vítima seja de relevante valor, há diversas dúvidas quanto à existência desses atos, pois, conforme o depoimento da mãe da vítima, do pai da vítima, constantes no processo, né, que instrui essa apelação, a criança jamais ficou exposta, né, aos supostos agressores, conviveu com os mesmos ou teve uma oportunidade em que eles pudessem, né, praticar esses atos criminosos descritos na denúncia. Além disso, né, o simples depoimento da vítima torna impossível a defesa, ferindo amplamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não há como esquivar-se do depoimento. Entretanto, a falta de provas que corroborem com esse depoimento nos fazem ter a certeza da inexistência desse crime. Por estas razões, entendemos ser necessário a revisão da sentença de piso do juízo de primeiro grau para absolver os acusados do crime ali descrito. Além disso, Excelência, no momento de majoração da pena, foi aplicada ali uma majoração em razão de parentesco. Todavia, os autores não são tios da vítima, e sim da mãe da vítima, que por consanguinidade
não seria um parentesco elencado ali no artigo 226. Há também a majoração da pena com relação à reiteração delitiva, tendo sido cumulado com o artigo 71. Desta forma, como já fartamente explanado, entendemos que não há provas sequer da existência, quem dirá da reincidência, da reiteração delitiva, no sentido quanto a esses crimes, né? Mais uma vez, reforçamos, inexistem laudos, inexistem qualquer prova que possam induzir, sem ausência de dúvida, para o cometimento desse crime. Por esta razão, vem requerer aos dois desembargadores a revisão da sentença de piso para absolver os réus em razão do indúbio pro réu. É essa a nossa manifestação. Devolvo a palavra, aliás, perdão, concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Obrigada, senhor. Obrigado. Agora sim, tá ligado. Doutor Herbert Santos, nossos cumprimentos. Desembargadora relatora Silvia Soares de Sá Nóbrega. Creio que Vossa Excelência observou como é do seu estilo o processo com detalhes. O Ministério Público, aqui no momento, o nosso procurador de Justiça, que se pronunciou nesses autos, doutor Raimundo Pinheiro de Freitas, folhas 304 a 313 dos autos, ele mostrou que existe sim provas do alegado. Lógico que não tem um exame de corpo de delito. Por quê? Porque uma criança de 7 a 9 anos, que era a idade que a criança tinha no momento, de 7 a 9 anos, indo buscar água gelada na casa do seu tio-avô e do seu padrinho, água gelada, eles, conforme ela fala, tocavam o seu corpo nos seios, em outros locais, e uma vez até tentou um deles lá tirar a roupa, a calcinha da criança. Só não fez porque o irmão chegou. Então, era constante, quer dizer, de 7 a 9 anos de idade. Essa constância, e sempre dizendo para a criança que iam arranjar um homem para fazer perversidade com ela, que eles faziam aquilo, mas não era uma perversidade. Devia ser. Então, são atos libidinosos diversos da conjunção carnal, doutor Herbert Santos. É estupro, sim, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com a criança durante 7 a 9 anos. E chegou aqui tem uma vizinha, está aqui, desembargadora, a vizinha da vítima, Márcia Maria de Oliveira Alves, era vizinha da vítima, ficou sabendo os fatos da própria vítima. Lógico que chegou chorando e contou que tinha sido abusado pelo seu tio. Excelências, o fato era constante, ela não sabe dizer qual dia, porque era constante, diário, que chegou ao cúmulo da criança tentar o suicídio dentro do colégio, dentro da sua escola. Foi exatamente essa tentativa de suicídio com uma gilete, era um instrumento parecido com gilete, que levou a professora a chamar a mãe da criança, certo? A mãe diz aqui, olha, a gente tomou conhecimento desse fato e até achava que receber dinheiro, porque às vezes o que era padrinho dela dava dinheiro para ela, receber dinheiro, pensava que era assim, uma cortesia de padrinho, mas bate com a história da criança. Quer dizer, chegou a esse cúmulo. Aí a mãe disse assim, eu vou investigar, só que antes, graças a Deus, alguém fez a denúncia anônima, ou seja, a cidade indignada, os vizinhos indignados, um absurdo desse. Tá? Então, o Ministério Público comprovou, durante todo esse processo difícil processo, a existência do fato delituoso. Embora, doutor Herbert Santos, a gente gostaria de que não tivesse existido, porque é tão nojento essa história, que eu li esse processo, mas fiquei mal mesmo,
certo? De tão nojento ser essa história que se faz com a criança que confia em duas pessoas, tia-avô e no padrinho, que vai, porque é tão pobre, que vai na casa desses parentes pegar uma água gelada. Por quê? Porque na sua casa não tinha geladeira, certo? Então, ela tinha que buscar água gelada. O seu irmão, um pouco maior, já não ia mais. Diz ele também que passou por alguns momentos de constrangimento. Mas aqui é importante a gente reconhecer fatos, desembargadora Silvia. O juiz natural estava lá, o promotor de justiça estava lá, tá? Infelizmente, essa procuradora de justiça, que hoje aqui Deus me deu a oportunidade de estar presente para pedir a Vossa Excelência que reconheça o trabalho feito pelo juiz Acó e pelo Ministério Público, que reconheça o sofrimento dessa criança e mantenha incumbe, ou seja, a decisão recorrida, que ela seja mantida da forma que está, sem diminuição de nada, da forma que está, porque para o bem mesmo de todos que conseguem ler o processo deles. Imagine uma criança de 7 a 9 anos. Indignada estou com o processo, não é com Vossa Excelência, doutor Herbes Santos, que vi que Vossa Excelência trabalhou e trabalhou bem, muito bem. Mas, infelizmente, quando a gente lê um processo desse, lê um parecer feito por um procurador de justiça, tá? Que teve também a delicadeza de sair enumerando, porque isso tudo é muito trabalho, é trabalho demorado, e nós temos inúmeros processos, mas tem processos que são o processo. Então, a palavra da vítima aqui tem sim, Excelência. Tem fundamento no seu choro, que a vizinha escutou, tem fundamento na tentativa de suicídio, tem fundamento na conta da verdade para sua mãe, tá? E na inocência que foi realmente violentada durante 2 anos seguidos por parentes, tá? Então, o Ministério Público pede que seja mantida a decisão. É o que eu faço, Excelência Desembargadora Silvia, e a toda essa primeira Câmara, e retorno a palavra ao excelentíssimo senhor presidente, desembargador Mário Parente. Obrigado, Excelência. Agradecemos. Devolvo a palavra à eminente relatora. Eu gostaria de indagar as partes se eu poderia ler somente a proposta de emenda, a bem objetiva, fazer algumas considerações. Não objeções. Eu concordo, Excelência, com certeza. Obrigada. Pois não, desembargadora Silvia. Vossa Excelência, então, com a leitura da proposta de emenda. Pois não. Ementa penal e processual penal. Apelação criminal, estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Recurso defensivo, pedido de absolvição. Análise de mérito, crime que rejeita hipótese de consentimento, condições especiais das vítimas que desembocam em violência presumida. Isso de uma forma geral, as vítimas. No caso, só uma vítima. Súmula número 593 do STJ. Delito praticado por tópicos libidinosos, testemunhos harmônicos, itinerário criminoso evidenciado, ausência de descrédito por parte da defesa. Especial relevância da palavra da vítima em delitos sexuais. Condenação que se impõe. Revisão da dosimetria, orientação jurisprudencial, utilização das frações de 1/8 e de 1/6 nas 2 primeiras fases. Justeza e equilíbrio da dosagem. Vedação à reforma prejudicial, cálculo dosimétrico, equilibrado e justo. Recurso improvido. Trata-se de crime que, pelas condições da vítima, não exige aferição de consentimento. A situação especial demanda a concepção da violência presumida. Crime perpetrado por toques de teor nitidamente lascivo, podendo, assim, ocasionar consumação. Materialidade evidenciada. Portanto, súmula número 593 do STJ. 2. Declarações da vítima indênios de coerção ou de manipulação que indicam ter os acusados tocado em suas partes íntimas em momentos diferentes. Válido realçar ainda que os fatos se davam quando os 3 estavam sem supervisão, sendo que os réus são, em verdade, os 3, os 2 e a vítima, tios da menor. Já esclarecido aqui,
tio, tio-avô e o outro até padrinho dela. Trechos dos demais depoimentos que ressaltam tal ocorrência. Especial relevância das palavras das vítimas em crimes deste Jair. 3. Condenação que se impõe. Dosimetria. Orientação jurisprudencial para utilização nas 2 primeiras fases das porções de 8º e de 1/6. Ambiente razoável para desenvolvimento da punição. Redação à reforma prejudicial, cálculo que se pautou pela justeza e pelo equilíbrio, fazendo com que a reprimenda e suas consequências penais devam ser mantidas. Recurso conhecido e, ao final, improvido, manutenção integral do édito vergastado. Eu só queria fazer uma consideração, primeiramente, parabenizando aqui o doutor Helder, que fez uma pontuação bastante objetiva, pontual. Ele, vamos dizer assim, coordenou o pensamento de uma forma muito honesta. Achei interessante a sua abordagem, né? Em momento nenhum falou, inclusive, de uma situação que eu também vou falar agora, mas ele pontuou de uma forma bem objetiva. Parabéns à doutora Magnólia, que sempre, com a sua eficiência e competência, que lhe é peculiar, consegue analisar de uma forma muito, vamos dizer assim, sucinta, processos tão complexos, né? E que se faz entender de uma forma que aborda todos os pontos, sem deixar nenhum em particular. E aqui eu queria fazer só mais uma observação, complementar, porque eu acho que tudo já foi dito aqui, já foi explanado mais ou menos, conforme o doutor Heber disse, a questão de ser tio ou deixar de ser tio, um era tio-avô e o outro era, inclusive, padrinho dela. E sim, existe comprovação. Esse é um processo qual eu revisitei mais de uma vez. E agora, nesse final de semana, mais precisamente no sábado, todas as mídias novamente foram por mim observadas. A instrução está muito bem elaborada, muito bem feita na comarca de Maracanaú, doutor César Morel. Me deixou muito impressionada a maneira como foi conduzida as oitivas, e a da vítima, causa especial, vamos dizer assim, nós procuramos dar um foco maior, e também das testemunhas, mas nos causou, assim, um pouco de surpresa, porque é uma menina de 13 anos, a época em que foi ouvida, trazendo relatos de quando ela tinha por volta de 8 anos, e relatos com muito detalhes, entendeu? Com detalhes, assim, que você realmente fica, como é que ela lembra de tudo? E quando volta, ela traz novamente o mesmo detalhamento. Então, era realmente, o modus operandi era esse, ir à casa da avó, pegar água gelada, que na sua casa estava sem geladeira, praticamente quase todos os dias, e lá ela era abordada e assediada por essas pessoas. E isso ela passou alguns anos sem comentar nada com ninguém, alguns dias, algum tempo, até que um dia, na sua própria escola, ela, dentro do banheiro, ao se atrasar para entrar na sala, a professora foi procurá-la e ela realmente estava se cortando com uma pequena navalha que se usa, às vezes, para tirar a sobrancelha. E ela se automutilou. Naquele momento, então, foi que a escola tomou conhecimento que alguma coisa não ia bem. E chamando a mãe novamente procurou abordá-la e ela foi quando passou a comentar que até então é muito difícil para uma criança entender o que se passa, mas saber que tem alguma coisa errada, até que a mãe disse que ela estava proibida de ir para ver como tomaria as providências. E ela sim voltou aí. Ela voltou no dia que o padrinho a chamou para dar o dinheiro. E ela depois comentou com a mãe, chorando de novo, e disse, é tão verdadeira a história que ela chega a dizer, eu sei, você disse, mas sabe como é, toda criança gosta, né, de um dinheirinho para comprar uma bala, alguma coisa, mas a partir daquele momento ela não foi mais, e foi quando a mãe disse, vou tomar providência. O ponto que eu me reportei, que o doutor Heber não comentou, e que está dentro do processo também, a defesa faz alusão, é que haveria uma rixa familiar, inclusive com relação a uma herança. Mas, em momento nenhum, isso sobrepõe aos fatos acontecidos e não existe nenhuma comprovação de que aquela criança tenha sido, vamos dizer assim, manipulado ou alguma coisa nesse sentido, para que contasse aquela história, né, com todos aqueles detalhes,
e que chegasse a praticar aquele ato contra si próprio. Então, no meu entendimento, aqui como relatora, eu acho que o doutor César sentenciou da melhor forma possível e eu corroboro com a disposição do Ministério Público e, por esse motivo e por tudo aqui já abordado e que tem dentro dos autos, é que eu mantenho a sentença. Esse é o meu voto. Muito bem. Eu também acompanho o voto da eminente relatora nessa mesma linha de raciocínio e compreensão, apenas dizendo, né, da dificuldade que é para nós, julgadores, nos debruçarmos sobre fatos dessa natureza e mantermos, né, a imparcialidade que temos que manter efetivamente, né, é nossa obrigação, é nosso dever, mas o fato é muito clamoroso, né? Talvez dos atos cruéis que o homem possa praticar contra uma criança, né? E desse tipo de abuso, né? Com atos libidinosos, talvez seja dos piores, né? Não fosse apenas o ato em si, que já é muito grave, a prática que demonstra extrema covardia, eu até chamaria de uma certa bestialidade da conduta humana, né? E, sobretudo, grande covardia, né? Mas as sequelas que ficam, né, desembargadora Silvia, como Vossa Excelência bem extraiu do processo de 7 a 9 anos, vai prestar o depoimento com 13, nós já estamos aí com 6 anos depois, né, do início dos fatos, e a criança ainda, a jovem, né, ainda mantém acesa, viva, né, toda a lembrança, e sem dúvida alguma, isso acompanha para o resto da vida, né? São marcas que o tempo não apaga, né? Infelizmente, o tempo não apaga. Apagar-se já era muito grave, né? E sem apagar se torna mais cruel, né? Ainda. Então, não há, infelizmente, lamentando, né? Não obstante o trabalho do advogado, né? Está exercendo o seu papel, sem dúvida alguma, temos que saber diferenciar as situações, enaltecendo o seu trabalho, mas, não obstante isso, o fato em si e a comprovação dos autos apontam para essa extrema gravidade e penso como Vossa Excelência. Não há outro caminho senão confirmar em toto a decisão do juiz de primeiro grau. Acompanho, portanto, o entendimento da relatora. Como vota a desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Como Vossa Excelência disse, a questão de lamentar que as sequelas que deixaram na criança, sequelas que acompanham para a sua vida toda, questão da saúde mental, emocional, e aqui também lamentar a relação doméstica e a relação de confiança que se teve, que se tenha um padrinho e um tio-avô. E parabenizar também a atitude da professora da escola, eu queria parabenizar essa escola, que corroborou no deslinde dos fatos a criança, ao tentar aquele ato de se lesionar no banheiro, a professora teve o cuidado de chamar a mãe. E foi daí que foi o deslinde para esse fato. Então, eu queria fazer essa observação, parabenizando que a escola é uma extensão do lar. E por todos esses motivos é que eu acompanho o bem lançado o voto da desembargadora Silvia Nóbrega. Como voto, Excelência? Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação para julgá-lo improvido nos termos do voto da eminente relatora. Não há mais nenhum outro processo a ser julgado, né? Esse fora o último. Antes do encerramento, eu solicito à doutora Cíntia que nos informe quantos processos efetivamente julgados nesta tarde. 96, né? 96 processos julgados em 1 hora e 40 minutos de
sessão, essa nossa primeira sessão, inaugurando o ano, né? Sessões do ano, primeira sessão do ano de 2024. Eu gostaria também de fazer um registro, né, que penso seja positivo, muito positivo. A primeira Câmara Criminal, no ano de 2022, julgou 5.407 processos. 2022, 5.407 processos. E no ano de 2023, julgou 5.678 processos. Dá um aumento no julgamento de 4,9% dos feitos, né? Então, comparando os números do ano passado com 2022, tivemos, em termos de processos julgados, uma produtividade 4,9% a mais, né? Eu acho interessante sempre, quando nós divulgamos produtividade, a comparação com o período anterior e passado também, porque o número sozinho me parece que ele não diz muita coisa, né? 5.678 processos julgados é muita coisa ou pouca coisa, né? Se em 2022 a gente tivesse um julgado 10.000, seria pouco, né? Seria metade, mais ou menos. Mas não. Em 2022 tivemos um julgamento menor. Então fica esse registro de otimismo, né? Para que nesse ano de 2024 possamos ter um rendimento ainda maior, se Deus quiser, né? Bom, algum registro antes de finalizar? Não havendo nenhum registro, agradecendo a presença de todos e desejando um bom final de tarde, declaro encerrada a presente sessão.